Legal. Uma das primeiras coisas que tu falou, Aline, foi sobre o teu desafio com o bilinguismo, né? Então, muitos pais têm esse desafio dos filhos estarem na escola japonesa, né? E em casa ter o contato com a língua portuguesa. Isso é a realidade que a gente enfrenta. De uma certa forma, é muito positiva essa realidade, porque, na verdade, a criança ela se abre mais, além de aprender 2 idiomas. O que é importante tu ver, por exemplo, é estimular o aprendizado do japonês, né? Então, se tu como mãe domina o idioma japonês, tu pode ajudar eles nas lições de casa e estimular eles a cada vez aprender mais o japonês, como o kanji, a matemática, que eu acho que são coisas assim que no início da escola sofre mais, né? Impacta mais, porque é diferente da língua portuguesa. Mas, de uma certa forma, o que muitas famílias brasileiras fazem aqui no Japão é a criança aprende o japonês na escola e em português, em casa, só se fala o português. É uma forma de ajudar a criança a lidar com as duas línguas, né? Então, na escola, ela vai ter o contato com a língua japonesa e em casa o contato com a língua portuguesa. Nada impede que tu trabalhe também a língua japonesa em casa, porque aí, na verdade, tu vai ajudar o teu filho a entender muitas vezes em português a língua japonesa, porque tem crianças que não conseguem dominar o vocabulário. Por exemplo, eles têm muito contato com a língua portuguesa em casa, e aí chega na escola e a professora fala uma determinada palavra e eles não fazem a mínima ideia do que é essa palavra. Então, trazer para dentro de casa o bilinguismo, né, que é trabalhar a língua japonesa e portuguesa, ajuda a criança. Então, por exemplo, quando tu for falar água, tu pode falar Mizu e depois tu pode falar água. Ou perguntar para a criança, como é que é Mizu em português? E aí ele vai te dizer água. Isso vai ajudar com que os 2 idiomas caminhem juntos, né? E não tem problema. Antigamente existiam muitos estudiosos e até a mesma escola japonesa, algumas escolas ainda trabalham com o conceito de que a criança só pode ter contato com a língua japonesa. Então, o que acontece? Eles acabam colocando, dizendo para os pais que, na verdade, não é para falar português, é para falar só japonês com a criança. Outros pais preferem, então, atuar por não dominar o japonês e se é a língua que une a família, manter o português em casa, né? Na verdade, a criança ela tem total capacidade de absorver as duas línguas. Hoje se fala sobre o multilinguismo ou plurilinguismo, que é a capacidade de trabalhar várias línguas ao mesmo tempo. Claro que vai gerar uma certa confusão na cabeça da criança e ela vai transitar entre as duas línguas. Mas isso é extremamente normal. Porque o que acontece? Eu, Patrícia, sou muito a favor dessa transição entre línguas, né? Claro que tem que ter um limite. Tu não vai colocar a criança a ter uma exposição com 10 línguas. Ela não vai conseguir dar conta. E os pais também não vão. Mas, assim, entre português, inglês, japonês, tudo bem. Até o legal seria 2 línguas. Né? Tem crianças que têm acesso a 3, 4 línguas que conseguem dar conta. Claro que elas vão demorar um pouco mais de tempo, né? E assim, ele consegue porque ele é um treino mental, né? A criança ela vai ter ali o estímulo das 2 línguas, como tu faz em casa. E que bom que as crianças estão estudando a língua portuguesa, estão sendo alfabetizadas. Existem vários materiais na internet para alfabetizar, assim como também iniciativas, né, que ajudam a alfabetizar em português, trabalham com português como língua de herança, o que é muito bom. Por exemplo, nós, no Projeto Chocho, nós temos um grupo que 100% das crianças vão na escola japonesa.
E algumas têm muita dificuldade de se expor, né, e se expressar em português. Elas entendem, mas entendem até bem limitado, né, com o português, assim, sempre precisando trabalhar muito vocabulário, o que que é, explicar a palavra, mas elas não conseguem se expressar em português, né? E isso acaba acontecendo, eu me coloco no lugar dos pais e até mesmo da criança, um distanciamento entre as famílias, né? Perde o vínculo. Então a criança só fica lá com os amigos ou com quem fala japonês e o português vai criando lá a barreira da língua, né? Entre... Agora, com eles pequenos, os pais não sentem tanto. Mas quando chegar na época, principalmente do Chugaku, aí é que a barreira está formada. Por isso que é importante ter a língua portuguesa, estimular, né? Vocês podem, num primeiro momento, os pais estimular através da fala, e aí depois vem a alfabetização, a leitura e escrita, mas que o português, sim, seja uma forma que as crianças consigam se expressar. E que eu já te dou parabéns, que bom que tu consegue fazer isso e que o teu assim, eu não sei, é tão normal. Olha como para ele é normal, né? Para mim é normal, eu consigo. Por quê? É um estímulo. E eu percebo muito que tu trabalha, Aline, tu tem paciência para lidar com as crianças e para explicar situações para elas, né? Porque, por exemplo, falar a cultura japonesa. A cultura japonesa é completamente diferente da cultura brasileira. E aí tem um conflito. Tem um conflito do idioma, mas também se tem um conflito de comportamento. Porque na escola eles têm que, por exemplo, sentar retinho, né? Tem que falar baixo, não pode. Chega em casa, a casa do brasileiro tudo pode, então não tem horário, não tem rotina, o pessoal fala alto, isso tudo muda para a criança. Eu sou, em casa eu sou de um jeito, na escola eu sou de outro. Tem crianças que não conseguem lidar com essas diferenças, né? E aí, por exemplo, a criança que não consegue lidar, ela vai ser brasileira tanto em casa quanto na escola. Isso é a cultura japonesa. A cultura japonesa, ela tem uma competição. Até porque, por exemplo, os japoneses, desde quando a história, né? Como eles falam, Mukashi, né? Muito tempo atrás, eles sempre competiram muito. Na história dos shogunatos, é uma competição. Eles competiam entre as terras para ver quem ganhava e tudo mais. E se a gente for ver, a forma de educar do japonês não mudou tanto, né? Hoje, alguns pais, assim, que os pais que têm mais ou menos 30 anos, eles já estão com a mente um pouco mais aberta e estão educando diferente. Então, os pais com 25, 30 anos estão começando a educar os filhos diferentes. Mas a escola não. E a escola, querendo ou não, ela induz muito a competição. Quem é o melhor, né? Quem sabe mais, quem tira uma nota maior, isso. E então, é uma característica do japonês competir, ser competitivo. E, na verdade, o bullying, a gente entrando já no bullying, o projeto Chocho desenvolve, a gente tem um módulo onde a gente trabalha o bullying e a gente explica para as crianças o que é o bullying, quais são os tipos de bullying, o que é uma vítima e o que é um agressor, né? Quem são os personagens do bullying e como que a gente lida com o bullying. Né? Então, é um módulo muito interessante, onde as crianças participam muito, elas trazem muitos casos dela, porque todo mundo já sofreu bullying na vida. E se não a criança vai sofrer como adulto. Porque, na verdade, o bullying existe, sempre vai existir. Só que hoje se dá muito mais valor ao bullying do que quando a gente era criança, né? Por exemplo, eu usava óculos numa época em que nenhuma criança usava óculos. E aí eu era vista como a 4 olhos da escola toda, né? E eu em casa, nossa, estão me chamando de 4 olhos. Os meus pais olhavam para mim e falavam assim, e daí? Sabe? Na verdade, tu fez um movimento de empatia com ele, né? E isso na criação de qualquer criança é muito importante. Quando o pai e a mãe conseguem ter empatia e dizer para a criança, eu entendo o que tu tá passando,
porque de repente eu já passei por uma situação parecida e conta, a criança começa a dizer assim, cara, eu não tô sozinha, sabe? Eu não sou a única a passar por isso. Meu pai e minha mãe passaram e sobreviveram e venceram, eu também vou conseguir. E gera conexão. Então, elas se sentem parte de um grupo. Quando a criança, quando ela vai para a escola, ela vai querer se inserir num grupo. Qualquer indivíduo quer se inserir. Quando a gente vai trabalhar, a gente quer fazer amizade no trabalho, quer ser aceito no trabalho. Na escola também. Por exemplo, quando as crianças japonesas têm vários games e a criança brasileira não tem ou não usa, que é o caso do teu filho, ele não se sente inserido no grupo. Muito provavelmente ele procurou esse anime no YouTube porque ele ouviu falarem que ele foi procurar para se inserir, para ele ter um assunto. Ah, eu também vi, eu gostei disso, eu gostei daquilo. É uma forma de inserção. E muitas crianças, elas aceitam e são vítimas do bullying porque elas querem ser inseridas no grupo, né? Então elas estão sofrendo e aí os japinhas fazem, porque é normal, eles fazem entre eles, assim como os brasileiros fazem entre si, né? A criança estrangeira, no caso, ela fica ali. Já tem muitas vezes o sentimento de casa, tipo assim, eu sou um estrangeiro, me tratam mal por eu ser um estrangeiro, né? E ela começa a aceitar aquilo. O teu filho ficou aceitando e se sentindo mal por não ser inserido no grupo, né, durante tanto tempo. E aí foi onde que ele explodiu e não conseguiu mais lidar com esse sentimento. Que aí vocês criaram a conexão, o vínculo. Não que vocês não tivessem, mas naquele momento ele viu a tua empatia, ele viu que tu também tinha passado por isso e que tu tinha vencido, e ele se espelhou em ti. E uma das coisas muito bacanas que tu fez foi mostrar para ele que, por exemplo, ele tinha qualidades que ele não via. Porque o que acontece? No processo do bullying, tem a vítima e o agressor. O agressor, ele quer sempre diminuir a vítima. Então, eles estão aqui, as duas crianças, né? O agressor começa, porque você é estrangeiro, porque você não sabe falar japonês, porque você é isso. E aí, essa criança, ela vai se diminuindo. Quando o agressor vê que ele tem poder, nossa, aí é que ele até acabar com o emocional dessa criança. No momento em que, quando tu estava conversando com o teu filho, tu chegou e disse assim, não, mas tu já parou para pensar que tu fala 2 idiomas e eles não conseguem falar, mal falam o japonês? Tu deu, o estalo nele foi que, por exemplo, opa, peraí, eu tenho autoestima, eu sou melhor que eles, né? E aí foi onde que, quando vieram esses meninos agressores, eles, porque você é isso, porque você não tem videogame, porque você não sabe nada. E aí foi onde a criança chegou e falou, não, mas eu sei sim, eu falo 2 idiomas. Opa, eu só falo um. Que é o lance da competição. Como assim? Eu falo 2 idiomas e os japoneses falam um? Então, quem que é melhor? É o estrangeiro que fala 2 ou 3 idiomas, né? Isso é uma forma de fazer com que o agressor se dê conta que ele não é tão poderoso assim, mas também é uma forma de inflar a autoestima da vítima, né? Porque o bullying, ele só tem força quando a vítima não tem autoestima. E aí ela tá na questão extremamente conectada com como a gente lida com bullying. Aumenta a autoestima das crianças, né? Faz com que a criança tenha uma autoestima e consiga lidar. Por que na nossa época os nossos pais falavam, não dá bola, tu não é isso, e tipo assim, não escuta. Por que você tá ligando? Sai de perto, sabe? E é melhor que isso. E a gente acabava, ok, eu sou melhor que isso, realmente. E saía de perto. Muito provavelmente, tu não ficava com as pessoas que faziam bullying contigo. Tu saía de perto. E quando tu falou para tua filha, muda o caminho de casa, tu tá dizendo para ela, tu não precisa aceitar que a outra pessoa te trate mal e que tu tenha que receber isso, né?
Se a pessoa te tratou mal, ok, tu não é obrigado, tu pode ir para outro grupo, tu não precisa ficar nesse grupo. Então, muitas vezes, a criança entende que o amigo trata ela mal, mas que ela tem que ficar ali. Não, não tem. Tu falaste sobre agora vai mudar o ano, tu ainda não conhece o novo professor e tu não sabe como que vai ser esse ano, né? Tu já pode ir preparando os teus filhos, todos os teus filhos, no momento em de dizer assim, olha, não, se vocês não gostarem de algum amigo, algum colega, se eles te tratarem mal, sai desse grupo e procura outro. Vai ter alguém na turma de vocês que vocês vão se dar bem, que vocês vão ter afinidades, que vocês vão se gostar. A gente não precisa conviver com pessoas que não nos trazem benefícios, né? E trabalha a autoestima deles, reforça. Como que a gente trabalha a autoestima da criança? Com encorajamento, né? É aquele elogio que encoraja. Na verdade, muitas vezes os pais elogiam assim: ai, que linda que tu tá hoje, tu tá tão maravilhosa nessa roupa, né? Que parabéns, olha, tua nota foi ótima. Esse a gente chama de um pouco de elogio vazio isso, porque tu só tá indo no resultado. Tu não tá focando no que a criança fez para conseguir aquilo, né? Por exemplo, a diferença entre dizer, ó, parabéns, tu tirou 100, nossa, que notão. E a diferença de dizer, filho, olha que legal, tu estudou tanto, eu te dedicou tanto nessa matéria para essa prova, e tu foi lá, fez a prova e tirou 100. Parabéns, a mãe está muito orgulhosa. E a mãe está orgulhosa porque eu vi tu estudando, eu vi tu te dedicando, tu em cima dos materiais, treinando, fazendo, se esforçando. Aí tu tá trabalhando a autoestima do comportamento, porque ele estudou, ele se dedicou, ele treinou, ele conseguiu tirar nota alta. Tem uma diferença. A criança entende como? Uau, minha mãe disse que porque eu estudei, eu consegui essa nota. Então não é qualquer nota, é a nota do meu esforço, que é mais ou menos o sentimento da tua filha. Ela se esforçou para correr num Dokai, né? Ela se dedicou, ela treinou, ela estava lá. Só que por causa dos outros ela não conseguiu. E aí ela se frustrou. Isso é uma coisa muito normal com as crianças hoje, que é o lidar a tolerância à frustração. As crianças são extremamente intolerantes a se frustrar. Ou seja, se eu perco, eu não sou boa e aí eu não quero mais. Só que não é assim que vai funcionar, porque na vida dela, no futuro, ela vai perder, né? Vai perder o emprego, vai perder o namorado, vai perder os amigos. E aí ela vai atingir a autoestima dela. Pô, eu não sou boa. Eu perdi esse emprego porque eu não sou boa. Eu perdi esse namorado porque eu não sou boa. Eu perdi esse amigo porque eu não sou boa. Já trabalhando isso, tu pode conversar com ela na medida de reforçar esse, já que ela é competitiva, né? Eu acho que tu tem 2 lances para trabalhar com ela muito forte. Que nem sempre ela vai ganhar e que tá tudo bem, né? Então, tipo assim, tu já deve fazer isso, mas toda vez que vocês forem brincar e ela não ganhar, tu chega para ela e fala assim, tá tudo bem. Tu tem 2 caminhos. Tem o caminho de tu ficar nervosa e não querer jogar, e aí tu vai ficar sozinha aqui, enquanto os teus irmãos vão jogar e vão se divertir. E tu tem o caminho de tu te dedicar, de tu treinar, de tu jogar até o dia que tu vai ficar muito boa. Tem um vídeo que eu fiz justamente sobre frustração, onde eu contei um pouco da minha história. Eu, quando era criança, eu gostava muito de jogar carta com os meus pais, baralho, né? E eu sempre perdia. Porque, claro, eu jogava com os meus pais eram muito melhores, né? Tinham muito mais experiência, dominavam o entendimento do jogo e tudo mais. E o meu pai, ele sempre foi uma pessoa que ele não deixava eu ganhar. E aí um dia minha mãe falou assim, cara, deixa a guria ganhar, sabe? Ela tá triste, tá chateada. Pô, deixa ela ganhar uma vez. E ele pegou e falou assim, ela vai ganhar no dia que ela for boa. E para ela ser boa, ela tem que treinar. E eu escutei aquilo.
Eu tava, tipo, chorando lá no meu quarto, mas eu escutei ele falando isso. E eu entendi o quê? Que pra eu ser boa, eu tinha que treinar. Então eu chamava minha mãe todos os dias de tarde, antes do meu pai chegar, e eu dizia assim: mãe, vamos jogar carta porque eu quero treinar. Porque a hora que o pai chegar em casa, eu vou jogar com ele e aí eu vou ganhar. E aí foi, sabe? E quanto mais eu perdia, mais insistente eu ficava. No outro dia eu dizia: mãe, vamos jogar. Vamos jogar. E aí a minha mãe, não sei se ela deixava eu ganhar ou não, eu começava a ganhar da minha mãe. E eu dizia: cara, tô muito boa. E isso ajudou na minha autoestima, né? Então, quando eu fui, e teve uma vez que eu realmente ganhei do meu pai, tipo assim, eu comecei a ganhar muito do meu pai, e aí meu pai disse: agora tá bom. E isso me ajudou. Então, eu hoje sei que nada que a gente começa, né, para fazer um vídeo, por exemplo, no canal do Tiocho, meus primeiros vídeos são umas porcaria, porque eu tô nervosa, porque eu não sei o que falar, porque eu gaguejo, porque eu esqueço, que a gente grava 20 vezes, 30 vezes para sair uma coisa boa. Mas hoje, conforme a gente vai treinando, a gente vai ficando melhor. E isso tu pode falar para tua filha na questão dos jogos, né? Ela tem que treinar, vamos, ao invés de tu ficar aqui chorando, vamos lá, a gente tá perdendo tempo, sabe? Vamos treinar, vamos se doar mais, vamos tentar mais vezes para que tu fique melhor. Na questão da competição, no caso do Undokai, ela teve, na verdade, ela não foi empática com o menino na hora, porque a raiva que ela estava sentindo era muito maior, né? E aí, quando tu mostrou para ela, olha, ele se machucou, tu viu que ele se machucou, ela trabalhou a empatia nela, né? O legal é que quando ela tiver essas crises de choro, tu possa... Encontrei o apagador. Possa acalmar ela, e aí no sentido assim, tu pode ensinar ela a uma respiração. Tem uma respiração que a gente faz com as crianças no Chocho, que é muito, muito legal, assim, e é uma brincadeira que elas aprendem a respirar e ajuda a acalmar bastante, que é o cheirar a flor e assoprar a vela. Então, a gente sempre pede para as crianças segurarem uma flor, segurando uma flor, e aí a gente fala, agora a gente vai cheirar a flor. Então, respira bem fundo. E agora a gente vai assoprar uma vela, bem devagarinho. Tira a flor, assopra a vela. Tira a flor, assopra a vela. E tu pode fazer isso com as crianças mais ou menos umas 5 vezes, né? Essa é uma técnica que a respiração, ela sempre acalma a gente. Até eu, na hora que eu faço essa respiração, eu já passo a falar mais baixo, a ficar mais tranquila, a me estabilizar emocionalmente. Então, a respiração, ela é uma ferramenta muito utilizada para lidar com as emoções, principalmente na hora da raiva. Porque quando a tua filha, ela se sente frustrada, vem a raiva. A emoção é a raiva. E a raiva a gente não controla. Raiva, medo, nojo, tristeza, alegria, a gente não controla. O que a gente controla é como a gente vai lidar. Então, por exemplo, na hora que ela tá batendo o pé e é o que ela tá fazendo com essa raiva, como ela tá botando essa raiva para fora, né? O choro é uma forma de botar a raiva ou a tristeza para fora. E é importante isso, porque senão a criança só vai acumulando, vai chegar uma hora que ela vai explodir. Vocês podem ajudar ela a lidar com essa raiva através da respiração, né? Então, conversa com ela. Olha, hoje a gente vai brincar de cheirar a flor e assoprar a vela. Nos primeiros momentos, nas primeiras vezes, ela não vai entender muito, não vai fazer muito sentido. Por isso é bom fazer assim, tipo 5, 8, 10 vezes, até ela se acalmar. Depois, eles vão fazer tão automático. Fiquei com raiva, cheiro a flor. Tô estressado, cheiro a flor. Preciso me acalmar, cheiro a flor. Que vai mais rápido, o efeito vai vir mais rápido, né? Então, acalma ela através da respiração. Existem outras técnicas, por exemplo, como contar.
entre os adultos, a gente fala muito isso, conta até 10, né? Que é começar a raiva. Com as crianças também funciona. Por quê? Quando o corpo, né, fisiologicamente, a gente sente raiva, o nosso corpo reage. E aí ele vai botar essa raiva para fora. Se tu conta, tá dando tempo para baixar esse nível. Se tu respira, tu tá ajudando a essa emoção a baixar antes de agir. Então, tu pode ajudar ela a respirar, tu pode ajudar ela a contar no início, ou tu também pode entender que quando ela tá com raiva, ela precisa ficar sozinha. Muitas vezes a criança tem uma crise de raiva, e aí pode ser como uma birra, um choro e tudo mais, e o pai e a mãe ficam em cima da criança. Ai, não chora, não chora. Aquilo vai te dando mais raiva ainda. Até com a gente. Às vezes a gente tá com raiva de alguma coisa e vem alguém e fala assim, calma, não é assim. E aí nós adultos falamos, não me fala calma. Calma é uma palavra que eu não gosto de ouvir. Por quê? A gente está precisando lidar com as nossas emoções. Nós tivemos uma mãe do Kidzum, né? Ela começou a participar do Chochi. Quando a gente explicou no módulo de emoções sobre a inteligência emocional e como lidar com as emoções, começou a entender mais o filho dela. E ela percebeu que quando o filho dela sentia raiva, frustração, tristeza, ele precisava ficar um tempo sozinho. E aí ela deu esse tempo para ele. Então, tipo, ele perdia no jogo. Ele é bem competitivo também. E aí ele perdia no jogo, ele saía de perto, ia pro quarto e ficava lá. 5, 8 minutos, 10 minutos. Daqui a um pouco ele voltava. E ele estava mais tranquilo. Então, na verdade, às vezes, no intuito de ajudar, os pais pressionam demais a criança e não dão tempo para a criança lidar. E depois essa família descobriu que o menino ele gostava de desenhar quando ele sentia raiva. Então, eles criaram um cantinho na casa deles, uma mesa, folha e lápis de cor, giz de cera, alguma coisa, que quando ele sentisse raiva, ele podia ir nesse canto, pegar e desenhar. E aí ele ficava ali desenhando. E quando ele se sentia melhor, ele voltava para a família, para o grupo e tudo mais. E super funcionou isso, né? O tempo foi diminuindo. Então, a forma que a tua filha vai lidar com esse sentimento, tu pode ajudar ela com a respiração no início, ou a contar até 10, ou se tu vê que tu já percebeu, ela precisa ficar um tempo sozinha. Dá esse tempo para ela, né? Claro que não vai ser meia hora que a criança vai ficar sozinha, vai deixar a criança isolada. Não, mas dá uns 5, 10 minutos e vai lá e pergunta, tá bem, tá tudo certo? Se tu vê que ela tá chorando e é aquele choro que ela quer atenção, né? Talvez ela não esteja conseguindo lidar com as emoções dela sozinha. E aí é onde que tu vai ajudar ela. Vamos respirar, então? Vamos contar? Teve uma vez no Tiocho que 2 meninos estavam fazendo uma atividade e um perdeu. E ele saiu da sala e começou a chorar, né? Geralmente a criança, quando ela quer chorar, ela meio que se isola. E aí eu fui conversar com ele e ele chorando. Eu disse assim, olha, eu entendo o que tu tá sentindo, né? Que tu tem vontade de chorar. É raiva que tu tá sentindo? É medo? É frustração? E aí ele conseguiu verbalizar. Ele disse, olha, eu tô com raiva. E eu disse, e o que aconteceu para te sentir essa raiva? Eu perdi. E aí, quando ele falou eu perdi, ele chorou muito mais. Eu disse, eu entendo que quando a gente perde, a gente fica com raiva, né? Ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. Mas tu chorando, eu vou conseguir resolver? Vai passar? Aí ele falou que ele se deu conta que não. Eu disse assim, então vamos se acalmar, vamos fazer uma respiração para passar o choro e aí a gente pensar como a gente pode resolver isso juntos, né? E foi onde que ele conseguiu, assim, aquelas lágrimas secaram na mesma hora. Porque criança tem muito disso, né? Tá chorando lá, horrores, e daqui a pouco... Não, passou. E aí ele conseguiu parar de chorar, se acalmar e a gente resolveu juntos. Então, isso é uma coisa que tu, com os teus filhos, tu pode sempre trazer eles
para resolver a situação. Que nem antes tu comentou, a mãe resolve, né? Traz a situação que a mãe resolve. Eu vou pensar. Mas muitas vezes tu pode convidar eles a resolver o problema junto. Então, na situação do bullying, vamos pensar como que a gente pode resolver? Tu quer conversar com os teus amigos ou tu quer que a mãe vá no colégio e converse? Porque às vezes são coisas pequenininhas que as crianças elas podem resolver entre elas. E aí tu já vai estar ajudando o teu filho a resolver conflitos, a resolver problemas. Quando ele crescer, ele vai ter um problema da vida normal e ele vai ter, não, mas isso é super fácil, eu já resolvi uma briga na escola. O que é isso perto de uma briga da escola, né? Claro que tem que vai ter que agir, mas como tu mesmo falou, que bom que lá na escola foi, conversou e os professores ficaram felizes, porque tem muito pai e mãe que já chega querendo botar banca e eles que sabem e é assim do jeito deles. E como que a criança se sente? É mais ou menos, por exemplo, que, nossa, meu pai e minha mãe foram lá, fizeram um barraco, né? E aí agora eu tô com vergonha. E essa criança, ela passa a não confiar mais nos pais. E se acontecer de novo, provavelmente ela não vai falar. Por quê? Não foi resolvido de uma forma saudável, né? Que bom que tu foi lá e conversou com eles para resolver, sim, de uma forma bem saudável. Faz sentido que uma coisa conecta na outra e muitas vezes a gente consegue resolver muitos problemas da mesma forma e com conversa. Eu vejo assim, Aline, que tu tá super no caminho certo, né? Porque tu consegue conversar, tu tem empatia pelos teus filhos e até mesmo pelas outras crianças, né? Quando tu falou, eu fui conversar com a mãe do Japinha e ela começou a bater nele, não era para bater, na verdade era para conversar, era para ensinar, né? Tu consegue ver que muitas vezes o comportamento que a criança tem vem da família, né? Então, a criança ela é um reflexo da família. E só que cada criança é uma criança. Cada um de nós temos uma personalidade. Não é porque tu tem 4 filhos que os teus filhos vão se comportar da mesma forma. Cada um vai agir de uma forma diferente, né? E aí é um grande desafio também conseguir entender as personalidades e o que vai ser bom para cada um. Por exemplo, aqui não tem isso, as crianças não têm contato com os animais, né? Não tem, assim, esse envolvimento. E até mesmo a família fica muito restrita, o que, querendo ou não, impacta socialmente. Os próprios japoneses, eles são muito fechados, né? Socialmente, as crianças sentem isso. Então, que bom que tu consegue oferecer e reforça isso na autoestima deles, né? Começa a colocar pontos e qualidades de ser estrangeiro. Muita gente aqui se sente menor por ser estrangeiro. Cara, por a gente ser estrangeiro, a gente tem uma visão completamente diferente e é uma super qualidade ser estrangeiro, né? E muitos japoneses, eles valorizam isso e eles gostam de estrangeiros. E o que tu falou antes, eu tive que me afastar de algumas pessoas por questão de comportamento, eu não concordar. Que é exatamente o que eu falei antes. Ensina para os teus filhos que a gente não precisa estar num grupo que a gente não se dá bem, ou que a gente não concorda, ou que a gente se sente mal. A gente tem que estar onde nós nos sentimos bem e nós somos bem-quistos, né? Então, eles não precisam ficar com os amigos que na verdade não são amigos, né? Mas com as crianças que vão diminuir eles. Fica com as crianças que vão botar eles para cima, que eles vão ajudar. E não importa, se for uma criança, é melhor ter um bom amigo do que 5 inimigos, né? Mascarados. Mas eu acho muito maçante isso. Que a gente sabe como adulto, né? E querendo ou não, a gente, como tu falou, nós pegamos um ranço das pessoas que a gente não tem afinidade, né? Mas o que tu pode, porque são as crianças que vão passar o ano inteiro com o professor, né? E uma coisa que tu pode trabalhar com as crianças é o fato de, por exemplo,
Tudo bem se elas não tiverem afinidade, e aí eu acho que tu explicar o que é essa palavra afinidade para eles vai fazer com que eles entendam onde que existe um limite, entendeu? Que, por exemplo, assim, tem a figura do professor e tem a figura do aluno. Eles vão ser o aluno. Eles podem até não se dar tão bem e ter tanta afinidade com esse professor, mas é importante eles respeitarem, né? E na medida desse respeito, fazerem o que os professores querem, mas que não se sintam diminuídos por esse professor. Então, se o professor não tiver respeito, que era o caso dessa professora do 2º ano, que no momento em que teu filho levantava a mão, ela não respeitava ele, né? Como é que ela queria ser respeitada? Se o professor não tiver respeito com eles, aí eles chegarem e falarem: olha, eu tô pedindo ajuda, o professor não tá me ajudando, mas que eles não peguem esse ranço. Porque, querendo ou não, muitas vezes a gente passa para os filhos o que a gente não gosta, né? Tu comentou antes e eu acho bem interessante, eu marquei aqui, eu anotei para a gente conversar sobre isso, que quando a Aline fica nervosa, ela dá risada. Essa é a forma que tu lida com o teu nervosismo, né? Uhum. Mas aí, vamos pensar, vamos voltar lá no Mundokai, no dia que a tua filha estava com raiva, certo? Que ela não estava conseguindo lidar com a situação. E ela olhou para a mãe dela, na cara dela. Ela ficou mais irada ainda, né? Então, assim, claro que é como tu se sente. Quando tu vê, e aí tu pode trabalhar isso. A inteligência emocional das crianças vem muito da inteligência emocional dos pais. Se tu consegue lidar com as tuas emoções, tu vai conseguir ensinar os teus filhos a lidar com as emoções dele. Então, quando tu se sentir nervosa, se tu já tá vendo que tu tá ficando nervosa, que tu vai começar a rir, busca uma respiração, busca contar algo que te acalme. Para quê? Para que tu não tenha um acesso de risada e paralise, porque daqui um pouco, quem tá próximo, pode ser qualquer um dos teus filhos, vai entender que a mãe tá rindo da cara dele. E isso, querendo ou não, baixa a autoestima, né, da criança e gera mais outras tantas emoções que a criança não vai saber lidar. Então, ou, por exemplo, no caso da tua mãe, talvez ela já tenha, até pela experiência dela de ser mãe mais velha, ser vó, ela conseguiu virar o rosto e, tipo assim, não vou mostrar que eu tô rindo, que eu tô achando graça, né? A tua filha não entende as tuas emoções. Ela não sabe que tu estava rindo de nervosa, né? E talvez ela também não tenha ela não reaja dessa forma. Quando eu estou nervosa, eu dou risada. Tem muita gente que faz isso, mas tem outras que não. Quando tem. Eu, Patrícia, quando estou nervosa, quando estou com raiva, eu choro. Meu marido fala que ele quer discutir. São pessoas diferentes, reagem de forma diferente. Aí, quando ele vê que eu tô nervosa, ele olha pra mim: por que você tá chorando? Chorar não vai resolver nada. Mas é a forma que a pessoa expressa, né? Então, a tua filha se expressa de um jeito, através do choro, que talvez tu olhe para ela e diga assim: chorar não vai resolver nada. E tu dá risada. Então, as medidas de vocês são diferentes. Que nesse momento tu consiga entender e olhar para ela e dizer assim: eu entendo que tu tá chorando porque tu tá nervosa, porque tu tá com raiva, ou porque tu tá se sentindo muito triste. Mas o que a gente pode fazer? E aí tu sempre convida as crianças a pensar contigo. O que a gente pode fazer para te ajudar a passar essa emoção, né? O que a gente pode fazer para resolver esse problema? Porque aí tu tá ensinando eles a pensar. E eles vão aprender a resolver as situações. Daqui a um pouco, quando eles forem maiores, eles vão passar por um momento de apresentar um trabalho, por exemplo, no Tchugaku, que eles vão ficar nervosos. E ao invés de chorar, eles vão pensar: o que eu posso fazer para resolver ou para ajudar a passar esse nervosismo, né? E aí eles vão conseguir agir lá. Eles não vão chorar, não vai ter aquela situação de se expor na frente dos colegas ou deles ficarem muito tímidos, com vergonha e tudo mais, né? Porque tu vai ver, conforme eles vão crescendo,
vão vir outros desafios. E esses desafios cada vez mais vão te dizer, tá, mas eu lidei com talvez o menor vai ser o mais fácil de todos, porque tu já passou por tantos desafios que aí tu vai dizer assim, não, agora é fácil. Sendo que ele é o mais comunicativo, mais cheio de energia, né? O que também é um desafio para ti. E aí, assim, com ele, tu já pode começar a trabalhar a respiração desde pequenininho. Então, por exemplo, ali, uma coisa que eu achei legal que tu fez é que ele não quis dormir. E tu não ficou... Não, tu tem que dormir porque tá na hora de tu dormir, porque não, se tu não dormir agora, vai mudar toda a tua rotina, né? Hoje, a tua rotina, querendo ou não, já tá diferente. Porque tu teve que... A gente fez a mentoria e ele não ia conseguir dormir no teu colo com nós duas conversando. Mas tu não forçou. Talvez ele foi brincar com os outros e daqui a um pouco tu tá lá deitado no chão dormindo. Né? Acontece muito isso. Então, assim, às vezes os pais ficam muito nervosos querendo que os pequenos, principalmente nessa idade de bebê, 1, 2, 3 anos, tenham uma reação e cumpra tudo. Mas relaxa um pouquinho, sabe? Quando ele estiver nervoso ou até, por exemplo, na hora do sono, tu prepara a rotina do sono e ele não dorme, né? Ensina ele a respirar. Para essa atividade da respiração da flor, a gente, para tornar um pouco mais lúdica, a gente usa uma flor mesmo. Então, no Hakuen tem aquelas flores de artificiais. Tu pode comprar uma flor para cada um, né? Ou a mesma flor para a família, para eles respirar. E aí tu pega uma para o pequeno e faz essa respiração. Ajuda a acalmar, né? E aí tu vai introduzindo. Talvez na primeira semana não dê tanto certo, na segunda ele já começa a se acalmar um pouco mais, para ele conseguir dormir e até também para ele conseguir lidar com as emoções dele, né? Isso tu já conseguindo treinar ele. Tudo é treino, ali. Na nossa vida é treino. Então, assim, pega essa palavra para ti e usa com teus filhos. Vamos ficar bom, vamos treinar matemática para a gente ser bom e não ter problema lá na escola, ou ser mais fácil na escola. E já treina com o pequeno, porque aí tu também não vai esperar ele ter tantos problemas, né? Tantas situações para te conseguir resolver. Tu já vai estar pensando na frente. Se tu tiver interesse em aprofundar mais sobre a respiração, procura no YouTube yoga para as crianças. Tem yoga e tem escolas, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que trabalham muito essa questão emocional dentro da escola, que eles desenvolveram, né, e fizeram estudos e pesquisas, e depois que eles aplicaram a yoga, a meditação e a respiração dentro da escola, as crianças melhoraram o comportamento muito, assim. Principalmente as agressivas acabaram se tornando mais tranquilas, né? Conseguindo lidar melhor com as emoções e resolver as situações da escola de uma forma mais consciente. Então, acho que tu pode pesquisar e até ensinar eles, sabe? Aproveitar agora esse momento que... O que eu vou fazer de atividade? Ensina eles a fazer yoga. Dá uma pesquisada na internet sobre yoga para crianças, que eu acho que é uma coisa bem bacana, funciona bastante. No Chocho a gente trabalha isso, principalmente com os menores, e assim, eles conseguem se acalmar muito. É muito bacana o resultado, sabe, que a gente tem. Mas é treino. Na primeira vez tu vai ver que eles não vão conseguir fechar os olhos, que eles vão se concentrar bem pouquinho. Na segunda vez, na terceira, né? Se tu conseguir, por exemplo, agora, se for uma coisa que tu gostar e tu quiser aplicar, tu conseguir fazer todos os dias. Em 15 dias, eu acho que tu já vai ter um retorno mais palpável, assim, deles conseguirem ficar mais tempo, sabe? Eu coloquei agora para pesquisar só para deixar salvo e apareceu bastante coisa. Tem muito material. Muito mesmo. Não sabia. Nem tinha parado para pensar nisso. Que legal, ó. Uma ferramenta que você vai conseguir aplicar e vai te dar resultados. Uhum. Então, tá bom. Aline, eu agradeço muito a tua participação no sorteio já, inicialmente, né? Porque quando a gente teve a ideia do sorteio,
a gente esperava que tivesse bastante adesão das pessoas. Porque é um sorteio, porque vai ganhar, porque é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de saber como ajudar os filhos, né? E são interessados. E a gente se surpreendeu que o povo está muito focado no coronavírus, né? Então, Mas eu acho que não é só no corona. Eu acho, de modo geral, por todas as pessoas com quem eu converso que tem criança hoje em dia, eu vejo que tem muito extremo. Ou é assim, deixa que a escola resolve, ou a criança fica numa redoma de vidro e, quando crescer, a gente pensa no que vai fazer. E eu também achei que ia ter bastante gente, nem tanto que nos comentários eu ainda marquei 3 pessoas que eu achava que iam se interessar, porque uma delas tinha vindo muito recentemente desabafar comigo, né, em relação a uma das filhas que tem TDAH, não lembro. E aí eu marquei ela, mas ela não respondeu, ela nem comentou sobre o assunto depois. Achei estranho, eu falei, mas eu acho que vai do interesse de cada um. Quando a gente quer resolver um problema, a gente procura uma solução. Exato. E a gente resolve. E quando a gente viu assim que as pessoas não teve tanta adesão, a gente resolveu, não, vamos dar para todo mundo que se interessou, porque assim merece, sabe? Tava lá, fez o negócio, buscou. Então, a nossa ideia é ajudar cada vez mais as pessoas. Claro que tem pais que não conseguem aplicar em casa e vão buscar aplicar. Não, eu quero colocar no tchotcho, né? E aí traz a criança para o encontro, participa, tem toda a questão lúdica. Mas tem pais que conseguem sim aplicar em casa e tudo bem. A gente vê assim. O conhecimento está para todo mundo, né? E eu espero do fundo do meu coração que o que a gente passou para ti, que é o que a gente acredita e o que a gente aplica e vê resultados com as crianças e com as famílias, que tu também consiga aplicar, né? E que tu veja assim a transformação e a evolução, tanto tua quanto mãe, né? Mas como as crianças também crescendo de uma forma inteligentes não só na parte acadêmica, mas com as suas emoções e sabendo o que fazer e como lidar com as situações da vida, né? É isso que a gente quer, porque a ideia é que quando eles cheguem, sejam adultos, não tenham tantas dores, tantas frustrações, tantas coisas que de repente a gente passou de uma forma mais forte, né? E mais sofrida. Então, o nosso sentimento é esse. Eu agradeço mesmo. E fica acompanhando a gente, se precisar. Se tu colocar alguma ferramenta em prática, ideia, resultado, comenta lá. Olha, eu fiz isso e deu resultado mesmo. Uhum. Vai ser legal também as pessoas verem, né, que outras pessoas estão fazendo e que estão tendo resultados. Muitas vezes a gente só se motiva quando a gente vê o outro fazendo, né? Uhum. Qualquer coisa é Verdade. gente. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Tá. Um beijo. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.